Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Sabe as Mulheres. Homens e mulheres estão convidados a assistir até o final. A gente está trazendo mais um tema maravilhoso. Tenho certeza que você vai gostar, vai aprender e vai, acho que talvez, mudar um pouco a sua visão aí sobre maternidade, tá? É um tema que eu gosto de falar, porque, enfim, eu não vou falar muito da minha depois eu falo. Quero cumprimentar minhas queridas Deise, Mary Costa. Saudade, Silvia. Saudade, Jardilene. Jardilene Martins. Olá, como vocês estão? Assistam até o final. O programa hoje, ó, tá joia. Mas eu quero lembrar vocês, não esqueçam de deixar o like de vocês. Se ainda não são inscritas no canal, se inscrevem no canal e compartilha com as amigas. Deixa o seu like, né? Ative o sininho para estar sempre recebendo as novidades dos Sabe as Mulheres. Pois é. E compartilha com aquela mãe, né, que se sente às vezes sobrecarregada, um fardo pesado, né, em ser mãe, em querer dar conta do mundo todo, né? E sentimento de culpa, que é uma coisa que eu tenho até hoje. Eu acho que tem muitas mulheres assim. É melhor você começar a treinar para os netos. Agora eu queria aprender com a nossa convidada, para, quem sabe, passar para minha nora, né? Para ela Isso, é verdade. cometer os mesmos erros. Porque a gente vê no mundo de hoje a maternidade ou considerada como um fardo, às vezes as mulheres se cobram muito, né, para serem perfeitas, e também tem aquelas que não querem nem ser mães, porque acham que não vão dar conta, querem ser mãe de pet. Hoje a gente está vendo isso muito frequentemente, né? Eu conheço pessoas, inclusive, que abdicaram dessa bênção que é a maternidade. E a gente trouxe uma convidada que foi recomendada. Verdade. E a gente, eu comprovei, né, no trabalho que ela faz, assim, de que ela passou talvez por esses sentimentos tão de conflitos, né, que a mãe tem e que às vezes pode se tornar uma coisa mais leve. Nossa querida Alana Avelino, que é, deixa eu botar meus óculos, porque senão eu não enxergo, psicoterapeuta. Não é isso? Seja bem-vindo ao programa Sabe as Mulheres. Seja bem-vinda. Obrigada, queridas. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. A Deise é uma querida, mãe de uma amiga querida que eu tô com saudade, Verdade, inclusive. né? Preciso visitar vocês. Prazer estar aqui. Eu sou a Alana, sou psicóloga clínica. Tem 2 anos que eu atuo especialmente como mães. Comecei o meu trabalho em 2019, quando eu me formei. Na verdade, eu comecei a atuar em janeiro de 2020. E aí, em seguida, veio a pandemia. Mas, desde então, eu não parei de atender. Atendi muito online na pandemia. E quando foi em 2023, eu comecei a ressignificar o meu trabalho. Na verdade, quero falar primeiro sobre a minha vida um pouco. Eu sou mãe da Caterine e da Elise. A Elise tem 1 aninho, fez agora. E a Caterine tem 3 anos. A maternidade ressignificou a minha forma de estar no mundo. Eu me via uma adolescente muito insegura, me sentia sem valor muitas vezes. Eu queria sempre provar que eu era capaz, que eu queria ter a aprovação dos meus pais. Eu não me sentia amada o suficiente para fazer as coisas sem buscar aprovação. E quando eu me casei, eu fiz um questionamento assim para Deus. Deus, até aqui eu vivi uma vida muito superficial. Eu já sou cristã, convertida desde os 12 anos, mas eu sinto que a minha conversão, ela foi muito guiada pelos meus pais. Agora eu quero viver de verdade o que o Senhor tem para mim. Eu quero realmente descobrir o que é viver de fato o evangelho, viver como cristã e ser feliz e ter realmente sentido na minha vida. Não ser aquela cristã que vá só para os cultos no domingo, mas durante a semana não abra a palavra, não tenha relacionamento com Deus, não sirva pessoas, não se envolva em projetos, em estratégias intencionais de abençoar, levar a palavra para pessoas. Eu me sentia numa fé muito superficial, muito rasa, de experiência mesmo com Deus. E quando eu casei... Desculpe, eu só pedi
um segundinho, porque a gente, antes de você contar, que eu estou curiosa para saber todo o seu relato, acho maravilhoso isso, porque além de você poder ajudar outras mulheres, você tem um testemunho aí Sim, de sim. vida, né? Só que antes, como você está falando de Deus, a gente tem que falar de Deus primeiramente, antes de tudo, porque o nosso programa é sobre isso também. Aliás, eu acho que é sobre isso. Oi? Eu vou pedir Não, para... eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a Deise para orar, porque eu acho que o tema do que eu tenho que falar tem muito a ver com isso. Ótimo, Aí, ótimo. Deise ora e eu trago a mensagem. Pode ser, maravilhoso. E é bom quando as coisas Se encaixam, é verdade. Teve a ver o que eu tô falando? Teve a ver? Muito a ver. Então, desculpe, mas a gente vai fazer uma oração desde Porque a gente sempre e a começa, gente né? começa nosso papo mesmo mais profundo. É bom que as pessoas já ficam curiosas para saber o restante. Verdade. Pai, nós louvamos e glorificamos e exaltamos o teu nome, te damos graças, ó Pai Celestial, por nós estarmos aqui. Te damos graça porque o Senhor tem nos proporcionado momentos assim, ó Pai, ao qual nós aprendemos também, Senhor. Ó Deus, muito obrigada pelas nossas vidas, pela vida da Alana, por esse estúdio, pela vida dos rapazes que trabalham aqui, nos cooperando conosco. Pai, muito obrigada. Abençoa a vida deles, a nossa. Ó Pai Celestial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes você falou que nós chegamos o quê? Eu não entendi. Nós Lá chegamos no Instagram, no Instagram a mais de 1.000 seguidores. Uau! Então aproveita para fazer o convite. E Vão lá viva! na nossa página no Instagram, sigam, compartilhem, não é isso? Porque pode parecer pequeno, 1.000 seguidores. Muita gente diz, só 1.000 seguidores. Mas 1.000 seguidores, para a gente, são pessoas que estão interessadas em ouvir, né, esses assuntos que a gente está trazendo. São pessoas que estão nos seguindo. Tem pessoas que estão colaborando com o nosso podcast. Isso, é verdade. Até agradecer também aquelas A Luci, parceiras. lá do Sabor Expresso Restaurante, fica ali na Shopping Carro Legal, e ali perto da Bica, ela tem um restaurante ali, um self-service. Se você está com pressa, quiser fazer uma refeição maravilhosa que caiba no seu bolso, vai lá, no Sabor Expresso. E procure a Luci, ela é ótima. E a nossa querida psicóloga, lá de Saquarema, ela trabalha com mulheres que sofrem todo tipo de abuso. Ela é também terapeuta. Sandra Regina, um beijo, obrigada pela sua colaboração. Beijo, Sandra, obrigada. Toda colaboração é bem-vinda. Claro, com Nós certeza. queremos propagar informação e palavra de Deus, não é isso? Então, a Alana estava contando aí que ela tem esse despertar dela como cristã e mãe, né? Isso, Porque aí isso. juntou as duas coisas. Que bom isso. Eu me casei em 2020, desculpa, eu me casei em 2019, em outubro. Em 2020 eu comecei a atender. Então a minha experiência profissional, juntamente com a minha vida conjugal, andou lado a lado. E foram essas duas experiências que me despertaram para uma nova forma de viver de verdade a minha vida, não só a minha fé. Porque eu sou de uma área da psicologia que se chama logoterapia. E é uma área que trabalha justamente o sentido da vida. E quando eu me questionava sobre qual era o meu real propósito, eu me incomodava muito, porque eu me via buscando satisfação em coisas superficiais. Queria fazer uma viagem, queria um restaurante. Eu não tenho hoje dificuldade de dizer isso, porque eu me sinto amadurecida na minha fé, na minha relação com Deus. Mas antes, eu trocava um dia de culto por qualquer outro momento de diversão, prazer, descanso. Eu não tinha realmente um compromisso com Deus. E quando eu me casei e eu fiz esse questionamento para Deus, eu tive uma certeza muito clara de que o meu propósito é amar a Deus e amar a pessoas. Deus foi falando fortemente sobre isso comigo. E eu me vi em oportunidades, ele me dando oportunidades de servir. Eu ainda não tinha as minhas filhas, eu fiquei grávida 1 ano e 4 meses depois de casada, mas eu comecei a ser intencional. Então, alinhando isso à minha vontade de servir, eu comecei a ser intencional no meu trabalho, criando meios estratégicos de alcançar pessoas que também desejassem viver uma vida com propósito. Quando eu fiquei grávida da minha filha, foi no período de pandemia, mais ou menos já para o final, eu senti muito medo.
E naquele momento meu coração já estava bem mais quebrantado para viver uma vida de serviço, de doação, de entrega. Já fazia muito sentido para mim ser uma pessoa que não vivesse para mim mesma. Mas eu ainda não tinha me deparado com uma experiência real do que é amar realmente, sacrificialmente, me doar, me entregar por alguém. E quando eu fiquei grávida, por mais que eu quisesse, eu senti muito medo. Eu achava que a minha vida tinha acabado. Eu pensei que eu iria perder a minha liberdade. É por isso que hoje eu trago muito essa outra noção, esse outro entendimento sobre o que é realmente liberdade, porque eu fiquei com muito medo de perder a minha liberdade, a minha vida. Eu não vou mais poder sair na hora que eu quero, eu não vou poder mais ter tempo com meu marido, eu não vou poder mais dormir e acordar na hora que eu quero. Eu ainda estava brigando com o meu eu, com aquela vida confortável de prazeres, enfim, que não tivesse uma experiência profunda. Você tinha que idade, Eu Alana? tinha 23 anos. Jovem. Muito né? jovem. É Mas eu compreensível. sempre tive um entendimento à frente, assim. Eu sempre tive uma compreensão mais madura para a minha idade. Mas eu já era uma mulher casada. Então, Deus, quando você faz uma aliança com Deus, eu acredito que você já precisa ter um entendimento de que os filhos são fruto de uma relação conjugal. Mas ao mesmo tempo que eu quisesse, eu não era madura o suficiente para receber essa missão. Eu não me sentia preparada e segura o suficiente para estar nesse lugar. E quando eu descobri a minha gravidez, eu senti muito medo, mas na minha primeira ultrassom, quando eu sentia o coraçãozinho da minha filha bater, eu nem sabia que era uma menina ainda, e eu falei assim: eu não preciso mais sentir medo. Foi o suficiente para eu me derramar e aceitar. Assim, até de lembrar, eu me emociono de aceitar que existia uma vida ali. Aquela vida tinha sido pensada e projetada pelo próprio Deus e que eu seria um instrumento na vida dela a partir de então para que ela fosse gerada e viesse ao mundo e eu pudesse ser a mãe dela. Mas aquele você período... concorda comigo de que assim... Não é que é natural, mas é compreensível que as mães de primeira viagem, as mulheres jovens, por exemplo, tenham esse medo, assim, um pouco. Porque às vezes você não casa pensando naquilo. Você acha que vai ser tudo muito simples, né? É compreensível porque, historicamente, culturalmente falando, desde a década de 60, mais ou menos, para cá, a gente tem vivido um sistema de empoderamento. Sim. O feminismo trouxe tudo e não trouxe nada ao mesmo tempo, sim. né? Assim, eu falo isso hoje com propriedade, com segurança, porque eu sou mulher e eu busquei uma realização pessoal que eu não encontrei dentro dos moldes do feminismo, no sentido de que busque a sua independência, busque o seu sucesso, busque crescer profissionalmente, busque a sua carreira, não dependa de homem, não fique esquentando a barriga no fogão, esfriando na pia, tenha o seu próprio dinheiro e tenha filho só depois dos 35. Então, culturalmente falando, nós não somos preparadas para viver esse lugar. Eu realmente nado na contramão do mundo quando eu me caso com 23 anos. Atualmente, casar com 23 anos é, assim, revolucionário, né? Nossa, é como se fosse desperdiçar a Isso, vida, né? Quando, isso. na verdade... Exato. Hoje, uma mulher de 30 anos, ela sequer casou ainda, né? Então, não é uma regra. Existem muitas mulheres como eu também buscando viver uma vida com propósito. Mas eu acredito que o feminismo esteja contribuindo para a nossa insegurança, né? E assim, eu como psicóloga de mães, inclusive, de mulheres, eu percebo que nessa busca por realização pessoal, nesse movimento de querer independência, o problema, então, estava em ser dona de casa. Estava, então, em ser 100% do lar. Então, vamos para o mercado de trabalho. Mas hoje, o que nós mais temos são mulheres no mercado de trabalho e menos nos seus lares, e que elas não estão 100% felizes, nem 100% satisfeitas e realizadas. Pelo contrário, elas estão sobrecarregadas, exaustas, vazias, inseguras e infelizes. E aí, então não tenha filhos. O segredo é, fique só no seu mercado de trabalho, porque o filho pode atrapalhar
o seu crescimento. E aqui eu tô sendo muito sincera e me sentindo à vontade de realmente demonstrar o que eu acredito, que eu penso sobre isso. Porque esse é um tema muito importante. As mulheres vivem hoje jornadas triplas de trabalho por conta desse movimento silencioso de que você precisa sim buscar a sua independência. E aí, quando você vai buscar essa independência aliada a uma realidade do lar, você sofre muito, porque você se choca com duas responsabilidades muito grandes. Então, não tenha filhos para poder viver plenamente só a sua realização profissional e pessoal. E aí, nós temos mulheres cada vez mais inseguras para viver uma família, passando dos 30 anos, vivendo a sua independência, mas se você parar honestamente para perguntar, inclusive em espaço clínico, em psicoterapia, se essas mulheres estão realizadas, elas não vão estar 100% realizadas e felizes. Autocobrança, medo, insegurança, busca por valorização, por se sentir amada, medo da rejeição, medo do abandono. Aspectos muito claros da infância ali sobre a educação que receberam, a falta de presença paterna, figura afetiva, segurança nos pais para criar ali um caráter consistente. Então, essas mulheres da nossa geração, elas estão vivenciando ali os resquícios do que o mundo do feminismo nos propôs, mas elas não estão experimentando uma satisfação plena, uma plenitude de alma e uma abundância de alegria. E aí eu tenho lido com uma paciente, inclusive, um livro chamado Lugar de Mulher é onde Deus disser. E é interessante, e ela é cristã e tem toda uma jornada muito semelhante à minha, por exemplo, então fez sentido trabalhar esse livro com ela, que esse livro nos traz justamente esse ponto, né? Se existe um vazio em mim que nada nesse mundo preenche, a explicação mais provável é de que eu não fui criada para esse mundo. E aí, de fato, é um vazio que nem a própria maternidade vai preencher, né? A gente fica buscando o que só há realmente no nosso Criador, porque a gente foi criada para o Criador e pelo Criador. A gente tem que destacar assim, que também não é uma questão de obrigatoriamente Deus fez a mulher para ser mãe. Ele fez, lógico, assim, a natureza da mulher para ser mãe. Mas nem todos os casos eu acho que Deus coloca aquela mulher para ser mãe. Porque tem mulher hoje que não conseguiu ter filhos ou por algum motivo, né? Questão de saúde ou não casou, enfim. Tem que levar em conta também que ali, se ela crê em Deus, ela tem que crer que Deus não quis que ela fosse mãe. Com certeza. Não é isso? Porque se ele quisesse que ela fosse mãe, ela seria. Então, eu creio sempre assim. É por isso que a maternidade, ela não pode ser vista como uma forma de autorrealização e nem preenchimento pessoal. Exato. Maternidade é uma missão, é um propósito para além de você. É a sua vida como intermédio para que outra vida possa nascer e cumprir um propósito para o qual ela foi criada. Então, a vida da mulher ali, no momento em que ela está parindo, tendo o seu bebê, ela é a manifestação da glória do próprio Deus. É a expressão da graça de Deus ali na vida de uma mulher. É o milagre da vida acontecendo no nosso corpo. Então, a maternidade veio para abrir dois caminhos na minha vida. Eu sou psicóloga clínica, inclusive me chamou a atenção porque pareceu que para você, no meu perfil, eu trago uma realidade de dona de casa e de mãe. E talvez isso esteja muito forte realmente no meu discurso, mesmo que lá eu esteja também me posicionando como psicóloga. Eu atendo... Assim, o que eu achei do seu perfil você é uma mulher que se descobriu como mãe e que está tentando fazer disso uma coisa leve, prazerosa. Então, eu achei massa isso, entendeu? Porque você consegue, pelo menos assim, eu sei que Instagram, redes sociais, às vezes a gente não tem a realidade do dia a dia, mas algo que me pareceu assim é de que você tenta fazer disso uma coisa leve e está transmitindo isso para suas filhas, que é uma coisa bonita também. Sim, sim. Principalmente porque são duas meninas. Então, elas já estão vendo a maternidade como uma coisa leve. Coisa que, na geração da gente, nem sempre a gente teve isso. Às vezes era um peso, a gente ouvia as mães reclamando do pai da gente, que ele jogava tudo nas costas dela. Então,
Isso vai causando uma impressão para a gente, quando a gente vai ser mãe ou vai casar, que vai ser um fardo realmente, Isso, entendeu? essa E é palavra... importante isso. Eu acho também muito o seguinte, eu acho que quando você casa, a sociedade, de uma forma geral, lhe cobra muito ter filhos, né? Eu passei muito por essa cobrança, comecei 8 anos sem ter filhos. Pensando, Então, né? Pensando. 8 anos pensando, porque assim, eu, do mesmo jeito, eu morava em outra cidade, né, da minha mãe, da minha família, tinha a família do meu marido, mas, e assim, eu fazia faculdade, trabalhava fora, meu marido também, e aí a gente foi postergando essa maternidade, né, esse desejo de ter filhos, mas a gente via que era uma cobrança muito grande da sociedade. E ao mesmo tempo que quando você decide, agora eu vou ter filho, aí as pessoas dizem assim, ah, agora você vai ver, agora você não vai dormir, você não vai comer, Já você não coloca vai passear. o Então, fardo assim, ó, da durante toda a gestação, você escuta essas coisas, que a criança vai ser um fardo na sua problema. vida. E é entende? muito pesado falar a palavra fardo, mas é verdade. É verdade. E A as gente- pessoas colocam mesmo esse peso. Eu mesma, tô dizendo, 8 anos eu passei porque Pelo medo, né? assim, eu sabia, eu digo, eu quero tomar conta do meu filho. E eu também, assim, o meu trabalho me dava essa possibilidade, mas o fato de eu estar na faculdade e já um expediente todo e ter que trabalhar, eu achava que o tempo estava resumido. Então eu dizia assim, eu vou pelo menos terminar a faculdade para depois ter filho. Mas eu escutei muito isso. Dizer assim, agora eu quero ver você dormir até tarde, agora eu quero isso. Então, assim, sim, são brincadeiras, são coisas assim que as pessoas vão soltando sutilezas, mas que você vai dizendo, eita, e será isso? Assim, eu Como não se tive esse acordar peso, não. cedo fosse um problema, né? É. Assim, as pessoas têm prazer em viver uma vida que eu acordo a hora que eu quero e pode ser que você tenha 24 horas do seu dia disponível e você realmente não cresça como pessoa, não construa nada de realmente significativo. E eu comecei a falar sobre maternidade justamente por me incomodar com muitos discursos que mostravam que ser mãe, ter um filho, era só perda. Era só desvantagem, era só você começar a viver em função de outra pessoa e você não conseguir mais construir nada, você não conseguir mais ter liberdade. Isso começou a me incomodar muito, porque quando eu fiquei grávida e eu tive a certeza, naquele momento da ultrassom, que era o próprio Deus ali na minha vida, me dando uma oportunidade de ser uma pessoa melhor, de ter uma nova história, eu comecei a ver a maternidade como um meio de transformação, um meio de graça, um meio de aprender realmente a amar. E o amor que eu não me sentia, que eu tinha recebido, eu desejei agora aprender realmente o que era o amor. Eu amo meu marido, amo muito, mas a maternidade é uma expressão de amor muito Diferente. sacrificial, de entregar a sua própria vida, né? Então, eu cheguei eu nunca tive preocupação se a minha filha dormiria bem, se eu teria tempo livre, porque eu me inspirava muito em mães mais velhas do que eu. Sempre existiu ali um propósito na minha vida com relação ao que eu tô vivendo agora, porque mesmo assim insegura, mesmo vivendo uma vida rasa, mesmo ali muito preguiçosa, acordando 11 da manhã, por exemplo, já depois de casada, eu sempre me inspirava e me constrangia muito quando eu via perfis de mães que tinham 7, 8 filhos, como a Samia Marcilli, a Araceli Alcântara, que são, assim, grandes referências para mim de maternidade, bonitas, muito bem cuidadas, casadas, com uma vida ordenada, trabalhando na internet, os filhos dormindo a noite toda, bebês ainda, crianças sendo educadas em casa, educando seus filhos homeschooling, ensinando valores, ensinando a fé e uma vida funcionando com beleza, com graça. Talvez o que eu transmita hoje foi o que eu vi lá atrás, quando eu nem era mãe ainda e me encantava demais. Eu falava, meu Deus, eu quero viver a maternidade assim. Eu quero que os meus filhos durmam bem, com autonomia. Eu quero ver os meus filhos dormindo no quarto deles. Eu quero que os meus filhos durmam cedo. Eu quero realmente fazer a maternidade funcionar de uma maneira que eu não viva em função apenas de passar o dia inteiro e a criança entrar quase pela madrugada acordada e na hora de dormir ainda dormir comigo e com meu marido e afetar completamente o meu casamento, a nossa intimidade conjugal, a nossa vida, porque a gente não colocou os limites. Então hoje, embora eu defenda que a maternidade pode ser leve, a maternidade também precisa de firmeza,
de intenção, de esforço, de dedicação e até de sacrifício também. Então, todas essas questões, assim, foram atravessando a minha experiência. E quando a Caterine nasceu, eu me senti pronta. Me senti pronta para viver a maternidade. Mas quando ela fez 1 ano, e ela era um bebê muito boa, de dormir muito bem, nunca tive nenhum problema. Meu primeiro ano de maternidade foi maravilhoso, em experiência mesmo de leveza. Era uma minha companheira, porque eu realmente, como a gente falou antes do programa começar, eu não tenho família aqui, então eu senti ela como a minha companheira. A gente ia pro shopping, a gente ia pro parque, a gente ia pra praia. Meu marido viajava, porque ele trabalha viajando, e a gente saía juntas. Não tinha nada que eu dissesse assim, nossa, realmente minha vida acabou, eu não sou mais feliz. Só confirmou o que Deus já vinha trabalhando no meu coração. Mas quando ela fez 1 ano, eu senti o desejo de voltar a investir no meu trabalho. Tanto por uma questão de desenvolvimento profissional, eu senti que estava na hora, porque eu também tenho muito prazer em ser psicóloga. Eu sinto realmente que eu tenho uma vocação, um chamado para cuidar de mulheres, da mente de pessoas, especialmente mulheres. E aí eu falei, eu quero investir no meu trabalho. Foi quando eu conheci a plataforma de psicólogos que eu faço parte hoje, a mentoria de carreira chamada Psi Protagonista, que é uma capacitação de empreendimento dentro da psicologia. Você aprende a empreender no marketing digital para captar pacientes, também gerar valor, transformação na vida das pessoas ali no Instagram. Então eu tive um acompanhamento muito importante que mudou assim a minha postura, minha comunicação, a minha forma de me vestir, de falar, de levar o meu trabalho para as pessoas. E aí começou o meu trabalho no digital através dessa mentoria. E aí eu precisei definir nicho, precisei definir com quem eu iria me comunicar, quem eu iria alcançar. E foi ficando muito claro qual era o meu caminho. Eu comecei falando sobre maturidade para mulheres. Mas aí esse incômodo nunca me deixou, porque eu via muito esse discurso, inclusive dentro da própria psicologia, que ser mãe é um morrer diário, né? E pode haver aí uma morte, mas não é uma morte que gera morte. É uma morte que gera vida. Né? É uma morte morrer para o que não importa, para o que não tem valor. E viver para o que realmente importa. Verdade. Alana, Quando eu falo, desculpa. quando eu falo sobre dona de casa, porque eu vejo, né? Eu sempre estou acompanhando os vídeos dela, ela Sim, dando sim. conta. Ela fala a rotina. Sim, Aí sim. depois você fala, as crianças dormiram, eu vou tomar um café, vou tomar um uísque com meu marido, vinho. Vou atender. Eu acho o máximo. Vou Mas atender. ela não vai mostrar ela se descabelando. Não, né? Porque na A verdade... gente sabe que faz parte, né? Não, do mas dia a dia. agora eu vou contar as minhas Não, fragilidades aí, também. E daí uma coisa assim que me chama bem a atenção também, ela tá sempre arrumada, tá sempre, né? Porque durante toda a minha vida eu fui uma dona de casa assim, sempre no salto, sempre arrumada. Até as pessoas falavam, nossa, você parece que está pronta para sair. Mas eu nunca admiti que uma dona de casa fica cabelo esbagalhado, blusa de deputada. Ah, não, pelo amor de Deus. Blusa de deputado, olha, acaba com o casamento, hein? Se tu usa, rasga. Então, é uma coisa assim que a mulher se valorizando. Aí meu marido chegava, estava sempre, né? Não Bonitinho. pode esquecer que é mulher, que é preparada. Cheirosinho. Pronto. Eu tinha 2 filhos e criei eles assim, com todos os limites. Hoje eu sou vó, não tenho limite, não sou uma avó aberta, só não dou doce para as crianças. Mas assim, meus filhos nunca dormiram comigo. Então, assim, sempre eu tive isso, assim. Antigamente a gente falava assim, isso aí é uma fêmea de cabeceira, mas eu já estava bem fora de moda para as mulheres daquela época, que já queriam outras coisas, entendeu? Aí quando eu me formei, sou técnica em enfermagem, que abriu para eu trabalhar, as crianças já estavam grandes, aí cada um foi passando nos seus concursos, aí eu falei, não, eu vou cuidar da roupa deles. Eu vou cuidar do bem-estar deles. Eles vão chegar do quartel, vai ter tudo arrumado, vai ter tudo feito. Eu não acho assim que eu perdi. Não. Hoje eles estão com a vida feita, eles não precisam de mim para nada, meu filho nem a minha filha, a não ser um suporte espiritual, de uma oração, o emocional, que é de mãe, mas eu já posso ir para minha casa eterna, tranquila. Está cumprido.
E nunca me faltou nada, eu não tive o desprazer de ter prazer. Não, eu acho que a maternidade, mesmo porque eu sou uma filha adotiva, então eu investi muito nisso, em ser mãe. Eu acho que vale a pena. E quem não pode, você é estéril. Ah, elas estão falando aí porque elas tiveram filho. Mas a palavra de Deus diz que a estéril foi mãe de muitos. Sim. Tem muitas crianças espirituais. que necessitam ser adotadas. E é verdade. maravilhoso, porque quando a gente para entender o que é realmente feminilidade, a gente entende que a essência feminina é de gerar vida. Mas não é essa vida biológica apenas. É uma vida de gerar vida onde você estiver, através do seu posicionamento, através da sua sabedoria, da sua intenção de gerar vínculo, de fortalecer, de edificar, de aconselhar, de cuidar. Essencialmente, a feminilidade traz essa força de alma mesmo, não é só uma força física, embora a mulher virtuosa também seja uma mulher forte, né, dos braços fortes, mas essa feminilidade de gerar a vida vai além do nascer do próprio ventre, mas ser fértil aonde colocar as mãos e abençoar e edificar mesmo o seu lar, onde você mora, enfim, eu creio profundamente dessa forma. Mas falando sobre as minhas fragilidades, o meu primeiro ano de maternidade foi perfeito, no segundo ano eu fui investir no meu trabalho de volta, comecei a captar pacientes no Instagram, tive ali um crescimento, mas ao mesmo tempo uma sobrecarga muito grande, porque eu não tinha gestão das minhas responsabilidades. Eu fazia tudo de uma forma muito confusa, não tinha muito horário, não tinha muito. Com a Caterina eu sempre tive horários para dormir, horário de soneca, mas começou a crescer uma ambição no meu coração por ganhar dinheiro, por querer realmente crescer com o meu trabalho, alcançar. Eu trabalho 100% online, então a possibilidade de atender mulheres que moram fora do país é muito bacana, captar pessoas que possam pagar pelo seu trabalho um valor justo. Então eu comecei a atender mulheres que moram em Portugal, que moram na Suíça, que moram no Canadá. Então abriu realmente portas para E mim. tudo isso, como elas te alcançaram? Pelo Instagram? Através do Instagram. E Através do Instagram, tráfego pago. Ou conhecidas, por exemplo, que tem uma pessoa que mora, por exemplo, meu antigo pastor me indicava para mulheres que eram da igreja dele dos Estados Unidos, uma irmã de uma vizinha que mora na Suíça. Então, o meu trabalho foi crescendo dessa forma. bom saber. Isso é maravilhoso. O Por próprio esse Deus, lado, né, é o também. próprio Deus. É um tipo de trabalho que vale muito a pena. E eu decidi ficar 100% no online porque eu não queria abandonar, deixar ali o meu primeiro ministério, porque eu sinto isso, que o meu primeiro ministério é ser mãe, ser dona de casa mesmo. Eu tenho muito prazer. E eu já abri mão de muitas oportunidades. Eu poderia já ter colocado a Caterine na escola há muito tempo. A Caterine já poderia estar estudando para eu poder ter mais tempo de trabalho, para eu poder realmente me concentrar só em crescer profissionalmente e levar isso a sério e crescer e ambicionar, mas eu não quis. E o trabalho online me traz muitos benefícios e ao mesmo tempo também eu faço muitas renúncias, eu pago um preço muito alto, porque realmente eu sou 100% dedicada ao meu lar. Eu não tenho empregada, eu não tenho família por perto, eu não tenho babá, por opção também. E a Caterine não tá na escola, então a gente estuda com ela durante a manhã, ali 1 horinha de atividades. A gente tem uma rotina bem ordenada com ela para que até os 4 anos ela esteja plenamente junto com os pais. Foi uma decisão minha com meu esposo, inclusive. Tomar qualquer decisão na maternidade passa pelo esposo. Não é um papel só da mãe, no sentido de que a maternidade é minha. Não, somos nós dois ali unidos num propósito de criar e educar esse ser humano. Então, o que eu decidi, eu vou decidir junto com o meu marido. Se eu vou trabalhar fora, se eu vou abraçar um projeto profissional, se eu vou estar aqui, por exemplo, eu preciso primeiro planejar e acordar com o meu marido. Ele precisa ser o meu protetor, o meu apoiador, meu fortalecedor nesse sentido. Eu queria aproveitar e perguntar sobre isso, porque que bom, né? Que seu marido é uma pessoa que Coopera. realmente faz o papel Coopera, Com né? certeza. Um homem cooperativo. Mas nem todas as mulheres Não. têm esse privilégio, Felizmente, sabe, não. Alana? E a gente precisa falar para elas também. Você, inclusive, como esse profissional que pode falar,
Porque a mulher se sente culpada, ela não dá conta, ela tem que trabalhar, Sim. tem que deixar o É filho, muito às vezes, numa injusto creche, mesmo. É não tem verdade. condição, não tem rede de apoio, como chama, às vezes não tem alguém que possa tomar conta. Então, essa mulher que tem que lidar com isso, às vezes não tem um marido, ou tem um marido que é totalmente ausente, acha que não tem responsabilidade nenhuma. Então, para essas mulheres, o que é que você falaria? De que maneira ela pode tornar essa maternidade mais leve, sem culpa, mas que possa fazer disso uma coisa boa, né? Que não se torne um fardo tão grande Sim, para sim. ela. São dois caminhos, né? Eu diria que foram duas frases que marcaram muito a minha vida, a minha jornada, desde que eu me dei conta do quanto eu estava sobrecarregada, mesmo com o apoio do meu marido, eu comecei a criar essa ambição de buscar o meu sucesso. Então, uma frase que eu aprendi, inclusive com uma mentora, conselheira cristã para mães, sobre amadurecimento emocional e espiritual, ela me ensinou algo muito verdadeiro, assim. Avalie se a sua sobrecarga é porque você está assumindo mais coisas do que Deus tem para você. Você está em lugares que Deus não te pediu para estar, assumindo mais do que você deveria. Então, a mulher precisa. Eu olho para onde? Essa aqui, acho que está com você. Se você tem vivido essa sobrecarga na sua vida, avalie como mulher, como mãe, como esposa, o que tem gerado essa sobrecarga. É de fato a ausência do seu marido na participação, na participação ativa, na responsabilidade como homem, como pai, como esposo, ou você tem assumido mais do que você realmente possa suportar e mais do que Deus tem pedido para você assumir. É importante que a gente tenha essa clareza. Eu digo isso como mãe, quando lá atrás eu assumi muito mais do que Deus realmente queria que eu assumisse. E por outro lado, se você é uma mãe que precisa trabalhar pela sua circunstância, você precisa ajudar o seu marido, vocês têm um plano, um propósito de crescer financeiramente, como eu também tenho com o meu marido, faça o melhor que você puder, e foi outra frase que me marcou muito, nas condições que você tem. Se você precisa trabalhar fora, dê o seu melhor nessa circunstância, no sentido de ser intencional. Às vezes a dona de casa está 24 horas em casa, mas ela não é intencional com os filhos, por exemplo. Pode ser que você se distraia, você busque outros refúgios, você terceirize de alguma maneira os seus filhos para você ter mais tempo para você e não ser intencional naquele relacionamento. Então, se você trabalha fora e aí você tem essa jornada tripla de trabalho, você se culpa, você se sobrecarrega, se cobra. Quando você chegar em casa, seja intencional com o seu filho. Não vá para distrações que tirem o pouco tempo que você tem ali disponível para ele. Busque um prazer verdadeiro em estar presente com o seu filho, construir essa relação forte com ele. E ao mesmo tempo também, que foi aí onde começou a transformação da minha jornada como profissional e como mãe, eu diria que você e eu temos uma responsabilidade com gestão do nosso tempo, das nossas responsabilidades, do tempo que nos foi confiado, daquilo que a gente assumiu. Então, eu disse que o meu primeiro ano de maternidade foi muito leve, e aí eu gostei tanto de ser mãe que eu quis ficar grávida quando a Caterine tinha 1 ano e 11 meses. E aí eu fiquei grávida da minha segunda filha. Minha segunda gestação foi também uma bênção, mas eu vivi situações muito difíceis, emocionalmente falando. Passei por algumas situações que me mostrou que eu precisava começar terapia, que eu precisava também de apoio, de direção, de orientação psicológica, e foi muito bom para mim, me deu muita clareza, me trouxe muito mais maturidade e segurança. E quando a minha filha nasceu, eu me percebi muito perdida. E falei assim, meu Deus, como que eu vou dar conta? Agora eu tenho 2 filhas. Eu não vou poder investir no meu trabalho agora. Eu vou precisar ficar realmente dedicada aqui ao meu lar, às minhas filhas. Meu marido nunca me cobrou que eu estivesse trabalhando, que eu gerasse renda, que eu pagasse conta. Mas eu sabia que poderia faltar. E eu nunca me permitia parar. E pode ser que você esteja vivendo isso também. Não é só aquele parar de não fazer nada, mas às vezes você não tá trabalhando e sua cabeça continua trabalhando, porque você se cobra por fazer alguma coisa. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Eu viveria plenamente aquele momento e não me preocuparia tanto. Não me cobraria
tanto por gerar, por ser útil, por trabalhar, por buscar, por resolver. Eu confiaria mais no cuidado amoroso de Deus como um pai. Cuidaria mais das minhas filhas com mais paz. Eu teria menos aquela inquietação, aquele desassossego de alma que eu preciso fazer alguma coisa. Eu voltei a atender com 42 dias pós-parto. Então eu estava muito inquieta, a gente estava passando por um período difícil financeiramente. Eu falei, a minha família precisa de mim. Eu vou voltar a atender com as pacientes de antes, e aí realmente abri a minha agenda para as pacientes antigas, até para novos também, mas ali muito reduzido. Nesse período minha mãe tinha ido me ajudar, uns 30 dias depois que a Elise nasceu. E eu me vi me cobrando demais. Agora eu tenho 2 filhos, tenho uma casa para cuidar, de uma pessoa uma vez por semana na minha casa. Meu marido trabalha como músico, então ele trabalha sempre à noite viajando. E ele estava sempre em casa, mas mesmo assim, era eu que me sentia, e realmente eu sou mesmo, responsável por gerir o meu lar. Só que eu me via completamente sem estratégia, sem direção, sem como gerenciar tudo isso, sem me desesperar, sem surtar, sem passar o dia todo descabelada. E realmente, eu tô sempre arrumada, eu tô sempre bem cuidada. Mas nesse período da minha vida, por mais bonita que eu estivesse, as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, não parece que você teve filho? Você tá muito arrumada, você tá muito bonita, não sei o quê. Mas por dentro eu sentia uma inquietação e uma perturbação de alma muito grande. Porque eu me cobrava demais. Eu queria ser a redentora da Caterine. Ninguém poderia me substituir. Eu não posso dormir porque eu tenho que cuidar dela, eu tenho que estudar com ela, eu tenho que brincar com ela. Ninguém pode arrumar o cabelo dela, sou eu que tenho que arrumar. Por isso que eu falei que ela acharia lindo o seu cabelo, porque ela tem um cabelo também afro assim, e a gente faz muito penteado. E aí eu preciso cuidar da minha filha, ninguém pode me substituir, eu queria ser ali, eu me sentia ali consumida pelo papel de estar ali à frente. Eu não poderia esquecer da Caterine, eu não poderia esquecer da minha casa, eu não poderia estar feia, eu não poderia demonstrar cansaço, eu não poderia demonstrar fraqueza, porque eu inspirava outras mulheres. Mas o que essas mães vão pensar de mim? Se eu tô sempre ensinando sobre maternidade, sobre rotina, como é que eu vou demonstrar minhas fraquezas aqui? Né? E aí eu quebro muito hoje, eu desconstruo muito hoje isso, assim, buscando ser mais vulnerável também e mostrar que eu vivi também muitas lutas. Mas eu já vinha me capacitando. Eu fiz um curso de gestão do lar, de administração do tempo, de organização pessoal, de produtividade para donas de casa que não tinham rede de apoio. Por isso que foi transformador para mim, assim, e é isso que eu digo para uma mãe hoje que está sobrecarregada sem tempo porque trabalha fora. O gerenciamento das responsabilidades, a otimização do tempo, a forma como você enxerga o seu lar como um sistema, como uma empresa, digamos assim, que tem setores, que tem processos, que tem forma de avaliar o que é urgente, o que é necessário, o que pode ser eliminado, o que você pode delegar. Então, tudo isso eu aprendi nesse curso e eu falei, eu preciso colocar esse curso para funcionar ao meu favor agora. E eu vou criar, eu vou fazer isso aqui dar certo. Se der certo para mim, eu vou criar um método de rotina para mães e eu vou vender esse trabalho. E aí eu comecei a ser intencional em perceber como é que eu poderia lidar melhor com o meu tempo, como é que eu poderia organizar aquela minha rotina de uma maneira que funcionasse, como que eu poderia facilitar processos ali, por exemplo, deixar as roupas preparadas já no dia anterior para um compromisso, para começar o dia com menos aperreio, menos coisa para fazer, deixar comida pré-pronta sempre, ter um dia ali de cozinhar bastante para longos dias, manter a casa funcionando no mínimo e tirar um olhar rígido, perfeccionista sobre a casa e tentar ali manter o básico funcionando de uma forma estratégica. E aí eu realmente criei um método de rotina. E eu vi o meu tempo render, eu me vi fazendo academia, tendo tempo para ler, tendo tempo para fazer devocional. É necessário um grande entendimento maduro sobre essa doação. Não é fácil. A academia é ótima. Você já viu ela fazendo com as filhas? Ela levanta e desce as filhas. Já tem peso. Peso ela levanta. Agradável ao mesmo tempo. E elas adoram. Agora, tomar um uísque e comer uma pizza com meu marido foi ótimo. Gente, o tempo tá voando. Eu quero ouvir uma mensagem agora da parte de Deus.
ela já falou coisas assim muito importantes, eu acho, para as mulheres cristãs e não cristãs. É bom pensar sobre isso, como E também entender, né, que ela não é perfeita, ela é normal, ela ainda assim, mas com ela tá tudo buscando isso ela tem dias organizar também a vida dela de modo que ela saiba o que é prioridade, Sim, sim. né? Eu só queria fechar o meu raciocínio Não, aqui. Mas pra depois eu volto com você ainda. Com você ainda e a gente vai saber também como é que as pessoas vão entrar em contato com você, tá bom? Vamos ouvir então a reflexão com Jardilene. E, gente, eu pedi para fazer essa meditação, porque assim, eu acho que tem tudo a ver com o tema que a gente está falando, porque o texto que eu escolhi para a gente falar foi o texto de Marta e Maria. Então, eu acho que tinha muito a ver com esse tema, né? E que eu acho que Deus prepara as coisas assim, porque eu não ia dar essa palavra, esse em Daisy, mas aí a gente trocou, tudo certo. Ótimo. E o texto que eu quero ler, ele está no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42, que diz assim: Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então, quando ela estava falando ali, só me vinha assim a cabeça, né, esse texto o tempo todo, porque quando a gente estuda um texto para trazer para cá, né, primeiro aquele texto passa assim em você e o Senhor fica falando: Marta, Marta. Marta, Marta. Ótimo. Então, quando a gente quer chamar, né, uma criança mais atenção, a gente, fulano, fulano. Quando a gente quer falar, a gente chega e repete assim o nome da pessoa. E o Senhor fala, né, com Marta nesse texto: Marta, Marta, preste atenção. Então, nós mulheres, esse texto fala muito ao nosso coração, né, nós mulheres. E eu, estudando esse texto, eu gosto de ver o contexto, né? O texto aqui só diz que Jesus estava seguindo viagem, que ele entrou numa aldeia, mas a gente sabe que essa Marta e Maria eram irmã de Lázaro, que moravam em Betânia, né? Então já era uma família conhecida de Jesus, mas assim, não era, Marta não estava sendo assim uma coisa fora do normal. Quem é que quando recebe uma pessoa na sua casa, né, não quer receber bem, não quer preparar, né, uma alimentação diferenciada, oferecer, né, a melhor estadia? Jesus não andava sozinho. Jesus andava no mínimo com os 12 discípulos. Para chegar na sua casa, 13 homens no mínimo, fora o que você já tem. Então, assim, a preocupação de Marta não era uma preocupação descabida. Ela queria, né, ela queria servir bem. Não era como hoje, vai chegar uma visita na minha casa, eu vou na padaria, compro pão, queijo, né? No Nordeste aqui a gente faz um cuscuzinho com ovos, pronto, é rápido. Não, elas quem tinham que preparar a massa, elas quem tinham, né, Queria servir com excelência. queria servir com excelência e tinham que fazer, né? Tinham que fazer tudo. Não era uma coisa que comprasse pronta, elas Sabe tinham... o que eu acho, sinceramente, depois estudando sobre a mulher virtuosa, eu acho que Marta não era planejada. Que ela deveria ter as coisas já arrumadas para receber Jesus, né? Faltou planejamento. Faltou planejamento. Pode ter sido que tenha faltado planejamento, mas também pode ter sido uma coisa inesperada, porque às vezes chega uma coisa inesperada e hoje a gente tem uma facilidade muito grande que no tempo delas não havia, né? Então, assim... Mandou um zap, né? Não avisou, tô chegando. E Marta já era essa mulher assim, olha, quando Jesus vai chegando
quando Lázaro tinha morrido, então, antes de Jesus chegar em Betânia, Marta já correu, lá em João 12 diz, que ela correu e foi encontrar Jesus, onde Jesus estava na entrada da aldeia, enquanto Maria ficou em casa. Então, Marta já era essa mulher agitada. Marta já era essa mulher ativa. Assim, eu acho que a gente se identifica aqui quando ela falou. Você, então, assim, né? Eu também. Eu me identifico demais com Marta, né? Marta, Marta, Marta. Quando eu escutava esse Marta, Marta. Então, assim, as mulheres que são assim mais dinâmicas, mais agitadas, mais... Elas se identificam com isso, porque elas não conseguem ficar mesmo assim, igual a Maria ficou em casa esperando Jesus. E foi Marta quem veio dizer, Jesus disse que tu fosse lá. E aí ela foi lá. Mas Maria estava mais, né? E ela disse que aqui diz que Maria se sentou aos pés para ouvir Jesus. Olha, gente, quando a gente chega no canto e fica assim, ouve, mas quando a gente se senta, é porque assim, você quer aproveitar, né? Melhor assim, para dar toda a atenção, parar para ouvir ali. E Jesus disse que não ia tirar isso de Maria. Então, pense para Marta o que era ela querer servir bem, querer... né, tá ali proporcionar o melhor para os convidados, e ela ia lá, fazia uma coisa, eu dou por vista, assim, eu Marta, né, que eu fazendo uma coisa, chegava e olhava assim, e Maria lá só sentada ouvindo, e eu sozinha fazendo, voltava. Então, assim, quando ela não aguentou mais, ela chegou para Jesus, ela podia ter chegado para Maria, porque Maria era irmã dela, né, e disse, Maria, vem me ajudar. Mas ela não fez isso, gente. Ela foi pra não, tem que servir o pessoal. Não, ela foi para Jesus, gente. Ela disse, tu não te incomodas, né? Não era Maria, não. Tu não te incomodas que ela fica aí, assentada, e eu ali sozinha trabalhando. Então, assim, às vezes a gente tá tão assim, nessa correria, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, querendo dar conta, querendo ser a Mulher Maravilha, querendo ser a melhor mãe, a melhor profissional, a melhor... E não é que essas coisas sejam ilícitas, não é pra gente, assim, ser uma boa mãe, ser uma boa profissional, não é que isso seja ilícito, né? Mas a situação que Marta estava era uma situação de assim, eu estou fazendo e ela não. Eu estou dando conta e ela não. Exato. Então, muitas vezes a gente se sente nessa condição. Eu estou fazendo, mas eu não estou satisfeita, eu não estou, assim, conformada com isso. Eu não estou aceitando isso. Se isso é demais para mim, então eu tenho que ver as minhas condições, né? Se isso é demais para mim, eu tenho que ver as minhas condições. Eu não tenho que olhar para outra pessoa e saber se eu sempre digo assim, quando eu estou fazendo algo para Deus, principalmente, o trabalho na obra do Senhor, eu me referia muito quando eu trabalhava em ECC, em EJC, né, quando eu era casada. E ali era um trabalho de amor, um trabalho voluntário, e eu via que muitas pessoas às vezes cobravam do outro, fazia isso, eu dizia, gente, esse é um trabalho de amor, faça a sua parte, deixe que o outro, ele vai fazer à medida que ele se sentir tocado, isso, então assim, Maria estava fazendo aquele trabalho de amor, de receber. Marta estava fazendo aquele trabalho com amor, queria fazer com excelência e receber aqueles, né, convidados, Jesus e os outros discípulos. Mas, naquele momento, ela estava perdendo o essencial, a melhor parte, que era ouvir do mestre. Então, se eu tenho um conselho para as mulheres, é que a melhor parte que a gente deve ter, né, é estar aos pés do Senhor. É primeiro, né, buscar o reino de Deus. A própria palavra diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque a gente, eu digo, não era errado o que Marta estava querendo fazer. Lá quando Abraão recebeu aquelas visitas daqueles 3 homens, né, que depois viu que eram os 3 anjos, e Sara ficou muito ocupada com os servos e tudo, fazendo pão, fazendo tudo para servir bem aqueles homens. Então, a intenção de servir de Marta não era errada. Mas a intenção de querer que a irmã fizesse o que ela estava fazendo, é necessário que as Martas trabalhem?
Porque senão quando chegar nos cantos não vai ter nada para se comer. Mas a intenção do coração que eu tenho que fazer e que as outras pessoas têm obrigação de fazer, essa intenção era a intenção errada. Então, a minha intenção em servir é uma boa intenção, mas a gestão do meu serviço, isso deve ser feito para que eu não ache e não me sobrecarregue e não acho que as outras pessoas tenham que fazer a mesma coisa que eu, porque pessoas são diferentes. Pessoas agem de formas diferentes. Então, algumas pessoas vão ser mais assim, dinâmicas, vão fazer aqui, vão fazer ali, vão ajudar ali, e conseguem administrar isso aqui. E outras pessoas vão ser mais lentas, vão estar mais lá no tempo delas, vão estar mais esperando, em vez de ser proativas. Então, a diferença entre Marta e Maria era que uma estava parada aos pés do mestre e ele disse que não ia tirar essa melhor parte dela, porque a melhor parte é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas virão depois. E uma outra coisa que eu até anotei aqui, uma frase de um comentário que eu estava lendo, era que os ensinamentos de Jesus, eles são tão importantes que ele deve ter precedência mesmo sobre outras coisas lícitas, úteis e necessárias. Então, não é que o que ela estava fazendo fosse lícito, não fosse necessário ou não tivesse utilidade. Tinha, mas a palavra de Deus tem prioridade até entre essas coisas que sejam úteis, lícitas e necessárias. Então, nesse momento, né, Marta, ao cobrar, né, Maria, ela estava querendo tirar de Maria essa parte de estar ouvindo primeiro ao mestre do que estar tensa com as coisas de casa. Então, eu deixei algumas reflexões, né, que foi para mim no momento que estava fazendo esse estudo, mas para as pessoas que também estão nos escutando. Que a primeira é que a vida é feita de escolhas. Então, nós sempre temos a oportunidade de escolher o que nós podemos e devemos fazer. Então, assim, diante das suas escolhas, que você não se entristeça, não se arrependa e que você não se cobre tanto, porque foi você quem escolheu. Então, nós temos sempre escolhas. Então, escolha sempre a melhor parte. Segundo, sempre que depender de você, né? Sempre que a escolha depender da gente, porque às vezes a gente se deixa levar pela urgência, pela necessidade, e não, sem planejamento, você vai sempre ser levado pelo que for mais urgente, pelo que estiver lhe chamando mais ali. Mas quando você tem um planejamento, então você vai poder fazer escolhas e vai poder escolher aquilo que é mais importante. E terceiro, quando você optar por fazer suas atribuições, não queira que as outras pessoas sejam solidárias a você, ou que façam a mesma coisa que você está fazendo, ou que tenham as mesmas atitudes, ou que tenham as mesmas obrigações, ou que vão fazer o que você quer fazer, se dispôs a fazer. Então, assim, pessoas são diferentes e vão tomar atitudes diferentes e vão ter atribuições diferentes. A Bíblia também fala do corpo, né, que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, imagine se todo mundo fosse agora, eu só quero ser o olho. Então, assim, pessoas são diferentes e têm atribuições diferentes. Então, cada pessoa é chamada para uma determinada coisa. E nem todo mundo vai fazer a mesma coisa que você vai fazer. Então, tenha isso no seu coração, né? Seja proativa, mas faça de acordo com o que Deus colocar no seu coração. Primeiro, consulte ao Senhor. Faça a escolha sábia. Escolha servir em primeiro lugar ao reino de Deus. E que Deus nos abençoe. Amém. Amém. E como é importante ter essa visão, né, do que a palavra de Deus ensina pra gente. Quando a gente, eu acho que foi isso também que ajudou muito a Alana a ter essa visão diferenciada de outras mães e outras mulheres. Eu acho que nós não conhecemos
a fundo, né, a história de Marta, nós não sabíamos o que estava se passando no coração dela. Mas Marta nos transmite que ela queria chamar a atenção de Jesus e mostrar para Jesus que ela estava servindo. Ó, como que eu também vim super planejada com despertador para todas as minhas atividades, jantar das meninas. Olha. É, Então, ela correr para queria- você não falhar nessa tarefa, né, Marta? Vamos embora. Mas era justamente- Aqui é mais importante nesse momento. Quando eu estudei, né, sobre para fazer essa coisa, aí vi que Marta, as passagens, são 3 passagens que falam dela na Bíblia, e assim, ela era essa mulher proativa. Ela sempre estava. perfil dela. Era o perfil dela, né? Quando Jesus chega lá no túmulo, coisa, aí eles. Jesus, já faz 4 dias que ele morreu. Então, assim, deixa eu te dizer, não adianta, não. Tipo assim, eu vou dar uma dica para Jesus aqui que não vai dar certo ele fazer esse milagre aqui. Então, assim, ela era aquela pessoa que se passava à frente para resolver. Entendeu? Então, quando chegou na casa dela, porque a Bíblia diz que chega na casa dela. Então, tinha os 3, né? Assim, não menciona que eles tivessem pais ou que tivesse outras pessoas responsáveis. Ela era responsável, por certo, ela era mais velha e se sentia responsável pela casa. Então, ao receber, ela dizia assim, a responsabilidade é minha. Então, eu Sim. vou assumir. Então, que assuma, né? Que assuma. Olha, eu sei que a Lana tem muita coisa para... Não, eu só queria realmente concluir, assim, né? Porque a gente, como Bora. o nosso tempo já está estourado, eu queria que você falasse como é que as pessoas podem ter Sim, acesso a com você, certeza. conhecer mais do que você, pelo menos para mim foi útil, as coisas que você coloca lá na sua rede social, muito bom. Então, dá essa Obrigada. dica aí para as pessoas, Obrigada. porque a gente Fazer aquele queria mais... testamento que ela queria, né? Sim, porque você falou sobre Marta e eu me lembrei da mulher virtuosa. Acho que o que você falou foi excelente, assim, casou muito realmente com o que eu trouxe. E se você parar para observar o que é ser uma mulher virtuosa, é uma mulher completa. Nossa, a mulher virtuosa ela é uma me super. inspirou profundamente. Assim, quando eu entendi que quem amplia realmente as minhas forças é Deus, eu digo, nossa, hoje parecia que eu não ia dar conta de nada. Parecia que eu não ia conseguir fazer nada do que eu tinha planejado, mas se eu dormir mal durante a madrugada, por exemplo, e acordei muito cedo, eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou conseguir chegar até 10 da noite, por exemplo, acordada? E aí você vê o dia passando e você não só dando conta, como você não chegando ao final do dia com aquela sensação de fracasso. Porque Deus não só renova as forças, mas ele também renova a esperança, o amor, a paciência, o propósito e a alegria também. Porque uma das coisas que o cansaço mais traz é tristeza, pelo menos para mim. Cansaço gera tristeza, cansaço gera fadiga, gera uma busca assim por fugir daquilo que você está vivendo. Mas a mulher virtuosa me ensina como eu posso depender de Jesus nessa busca por dar conta das minhas responsabilidades, porque apesar de cada mulher ter o seu ritmo, é preciso que uma mulher que teme a Deus, uma mulher virtuosa, uma mulher diligente, ela se comprometa com o seu tempo, ela se desvie das distrações que possam afetar o que ela precisa servir, produzir, entregar para sua família, para o seu trabalho com os seus compromissos. Imagine se eu não tivesse chegado aqui pontualmente, se eu tivesse desmarcado em cima da hora, se eu não fosse comprometida, se eu desmarcasse os meus atendimentos porque eu não me planejei para isso, se eu chegasse na hora do almoço e eu não tivesse a comida para oferecer para as minhas filhas, para minha família. Então, é preciso aprender a ser como a mulher virtuosa, por mais inatingível que pareça. De pouquinho em pouquinho, nós vamos construindo um caráter de uma mulher que agrada a Deus na nossa forma de cuidar da nossa família, de cuidar do nosso próprio corpo, da nossa beleza, da nossa força física, da nossa força espiritual, do nosso casamento também, com a graça de Deus, dependendo da graça de Deus e contando lado a lado, intimamente com o nosso marido, né? Nós estamos falando aqui para mulheres cristãs e talvez casadas também. Mas sobre o meu trabalho, esse método de rotina que eu criei, de fato, foi um infoproduto que agora eu apresento no Instagram e vou lançar
Vou lançar de forma intencional, a partir agora de agosto, que é um método de gestão de tempo e liberdade. Não só aquela liberdade de ter tempo para fazer o que você quer, mas uma liberdade com propósito. Então, quando eu disse que eu me cobrava muito, quando eu vivi muita sobrecarga, eu não entendia que eu não precisava fazer as coisas por obrigação, por peso, com cobrança, mas eu poderia ser livre para servir com amor, livre para escolher, como você falou, o que eu quero viver, como eu quero viver e quem eu quero ser. Então, o princípio de uma rotina que funciona, um coração alegre e virtuoso é a liberdade que o próprio Deus nos proporcionou, liberdade sobre o pecado, sobre o mal, sobre a preguiça, sobre a mentira, a inveja, a ira, sobre tudo aquilo que nos desvia realmente do nosso alvo, que é nos parecermos com Jesus e vivemos uma vida que o agrade. Então, você se compara demais contra a mãe, você não gere bem o seu tempo, você não coloca realmente a melhor parte em primeiro lugar, talvez você termine o dia achando que você fez tudo, mais nada do que realmente importava. Então, meu trabalho hoje como psicóloga de mães é te ajudar a remir bem o seu tempo. Te ajudar a descobrir como você pode viver uma rotina de forma intencional, colocando a melhor parte em primeiro lugar, sabendo o que realmente importa para a sua realidade hoje, colocando os valores inegociáveis para direcionar as escolhas que você toma, fazendo com que o seu tempo seja usado para expressar a glória de Deus na forma como você lida com tudo, que não seja por peso, por cobrança, por obrigação, com pesar, como um fardo, mas que seja com verdade, com força, com clareza do que realmente tem valor para você. E é assim que uma mãe consegue gerir bem o seu tempo, sabendo aonde o coração dela deve estar, como ela pode se entregar de uma maneira que isso não seja um controle, uma rigidez sobre outras pessoas, mas que seja para expressar o amor de Deus. E para a glória de Deus, e né? para a sua própria vida. Então, diga ela. alanaAvelino.pice. Alana, muito obrigada. Muito obrigada. Eu teria também, que ter mais tempo para ouvir queridas. mais, mas foi maravilhoso. Você é uma Obrigada. pessoa bonita e abençoada obrigada. e abençoadora. Muito virtuosa, obrigada. né? Virtuosa. O segredo da mulher virtuosa está bem lá nos últimos versículos, né? A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, porque toda a virtude dela se consistia em uma coisa só. Ela temia, ela adorava, ela cria no Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém. Gente, obrigada mais uma vez. Posso falar? Deixa seu like, inscreve no canal E ativa o sininho. Compartilha. Compartilha com as amigas Até a também. próxima. Tchau, tchau. Gente, parabéns